No ano de 1939, uma irmã minha suicidou-se. Era uma jovem temperamental. Casada, ela descobriu que seu marido estava com relacionamento extraconjugal. De temperamento forte, ela foi procurar a concubina e depois de um atrito, sentindo-se envergonhada, optou pelo suicídio. Passaram-se os anos, mas ela não morreu. Eu era jovem e ela parecia-me deformada, gritando como louca e dizendo: eu queria fugir, mas não pude sair de onde eu estava. Anos se passaram, até 1972, quando minha mãe estava desencarnando. No momento em que minha mãe estava naquele pré-agônico da morte, ela descerrou os olhos, segurou na minha mão e disse emocionada: meu filho Nair, minha irmã suicida, está aqui. E ela está dizendo: venha, mãe, venha depressa consolar-me, venha diminuir a minha amargura, venha socorrer-me, que eu não aguento mais sofrer nesta eternidade. 33 anos de sofrimentos por causa da sua rebeldia. Então minha mãe me disse: eu me vou, meu filho, mas depois eu voltarei para tomar conta de você e de sua irmã. Éramos 2 últimos filhos. Eu, sorrindo, lhe disse: mãe, não volte mais. A senhora sofreu tanto na terra. Os espíritos dizem-me que estão aguardando-a para que a senhora seja imensamente feliz. E ela me respondeu: meu filho, qual é a felicidade de uma mãe se não tomar conta dos filhos queridos? Eu irei cuidar de Nair e depois eu virei. Eu vi minha mãe desencarnar, sair do corpo físico. Eu vi quando os espíritos envolveram-na. E Joana de Ângeles disse: Ana, agradeça ao suave jumento que ele carregou por 86 anos. Joana disse-lhe isto porque eu lhe contava a história de São Francisco. São Francisco dizia que o seu corpo era um jumentinho que ele montava. Então eu dizia à minha mãe que nós devemos ser muito generosos com o nosso corpo. O nosso jumentinho que nos conduz de um lugar para outro merece nosso carinho, nosso respeito, nosso amparo, nossa ternura. Agora Joana de Ângeles dizia: agradeça, Ana, ao jumentinho que ele carregou por 86 anos. Eu a vi lúcida, ela olhou-me para ver se eu estava acompanhando. Eu sorri, ela juntou as mãos e disse: Deus te abençoe, meu querido jumentinho. E começou a chorar. Foi levada para o mundo espiritual. 9 dias depois, eu estava proferindo uma conferência numa cidade do interior do Paraná. Quando me voltando, ela aparece-me. Eu tive uma emoção, a voz ficou embargada. E ela me disse: meu filho, continue falando, diga para eles que ninguém morre, fale que a vida continua. E eu falei diante dela, viva, rica de existência, iluminada. Anos mais tarde, ela me disse: Nair vai voltar à Terra. Eu perguntei: quando? Dentro de 2 anos aproximadamente. Em que lugar? Aqui na cidade do Salvador. Eu irei conhecê-la. Sim, meu filho, mas não atrapalhe o destino dela. Ajude sem atrapalhar. Eu fiquei na expectativa. Tempos depois, já não me lembrava, o porteiro me chama pelo interfone: tio Divaldo, aqui à porta uma mulher que está quase desmaiando à fome e ela está pedindo socorro. Eu desci correndo da administração, fui até a porta, encontrei uma mulher negra, pálida de fome, transida de dor, trêmula, com algo sobre os braços e o tecido sujo cobrindo. Então ela me disse: estou morrendo à fome.
Salve pelo menos minha filha. Eu levantei o pano. Ali estava o ser engelhado, com o lábio leporino bifocal, magríssima, a criança. E então eu disse: mas vamos atender a senhora já. Mandei chamar meu filho médico. Levei-as a nosso centro médico. Então ela quase se fala. Começamos a reidratá-la e a criança. Trouxemos leite para colocar nos seus lábios suavemente. E ela está morrendo da fome. Eu e minha filha. Eu não quero dar minha filha, mas se eu morrer, o senhor promete que tomará conta dela? E ele disse: a senhora não vai morrer. A senhora vai viver porque Deus o quer. Uma mãe dessas não pode morrer. Nós temos comido, nós temos tomado sopa feita de papelão, que eu cato no lixo, ponho para cozer com água e sal. Então estamos assim. Eu me lembrei de Allan Kardec, que disse: numa sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Mas para nós brasileiros isto não é novidade. Morre-se à fome neste país e no mundo. Cada ano no mundo morrem 80 milhões de pessoas à fome, o que corresponde quase à metade da população brasileira. 80 milhões de pessoas morrem à fome por ano. A Organização Mundial de Alimentos, FAO, que tem a sua sede na Itália, diz que nos próximos 10 anos morrerão 800 milhões à fome. E os que não morrerem sofrerão as sequelas da debilidade mental, as doenças, por causa das injustiças sociais. Quando, minhas irmãs e meus irmãos, o lixo dos ricos poderia matar a fome desses 800 milhões de criaturas humanas. Eu estava diante de mais um exemplo, porque chego à nossa casa diariamente vários exemplos. Então eu olhei para aquela criança quando minha mãe me apareceu. Apareceu sorrindo e disse-me: aí está Nair. Eu perguntei à senhora: como é o nome da menina? Nair. Quando eu estava grávida, eu tive um sonho. Sonhei com uma senhora de cabelos brancos partidos ao meio, os olhos verdes. E ela me disse: eu vou lhe emprestar minha filha. Tome conta dela. Ela precisa de viver. Nair. Eu aí coloquei o nome de minha filhinha, Nair. Graças àquela senhora de olhos verdes. Sonho sempre. E agora, quando minha filha estava quase morrendo, ela me disse: vamos em busca do socorro. E eu saí até aqui. Mandaram que eu viesse aqui, que aqui me socorreriam. E depois está socorrida. Você chegou na casa de Jesus. E na casa de Jesus nós temos sempre o que dar. Ali estavam as marcas do suicídio de minha irmã. Ela havia ingerido cianureto e mercúrio e naturalmente destruiu aquela área do perispírito, que modelou um corpo marcado pela deficiência. Ficaram internadas em nosso centro médico. Meu filho tomou conta, a nossa enfermeira universitária. Um mês depois estavam de alta. Conseguimos uma casinha modesta junto à Mansão do Caminho. E a criancinha colocamos em nossa creche. Depois, no jardim de infância, fanhosa, feia, feíssima. Um dia eu disse: minha filha, você vai ser Miss feiura. Porque a Miss de tudo. Nos Estados Unidos, a Miss abóbora, a Miss melancia. Por que não Miss feiura? Ela sorriu sem entender. Mas quando ela estava no jardim de infância, aos 5 anos, eu passando num momento qualquer, os janelões do jardim de infância facilitam o contato com a natureza. Ela debruçou-se na janela e gritou: Didi! Eu parei, porque ninguém nunca me chamou Didi, exceto minha irmã Nair, que se houvera suicidado. Eu parei, voltei-me
ela pulou a janela e veio correndo. Didi, eu voltei. Não voltei? Eu me sentei no meio-fio, coloquei-a na minha perna e disse: voltou, Nair. Ela estava muito pálida. Eu lhe perguntei: você se lembra como era que eu lhe chamava? Porque eu era criança. Ela era minha irmã número 3. Lá em casa todos nós éramos numerados, que éramos 13. E dava muito trabalho, então a mãe ditava 8, vinha correndo. Derradeiro era eu, ia correndo. Nair era número 3. E eu a chamava na linguagem infantil, uma forma especial. Você se lembra como era que eu lhe chamava? Eu se lembro. Você me chamava Ia. Ia. Era exatamente como eu chamava. Eu não conseguia pronunciar o nome Nair. Chamava Ia. Comecei a chorar. Não tinha outra alternativa. Ali estava nos meus braços a irmã querida, que voltava do abismo do suicídio, não para sofrer, mas para se recuperar perante a consciência de Deus. Eu então ninei-a, ela passou a mão no meu rosto e me perguntou: Didi, eu vou viver muito? Eu disse: não vai. No corpo não vai. Quanto tempo? Minha filha, só Deus é que sabe. Mas eu vou longe? Eu disse: quem sabe até os 10 anos. É pouco, não é? Eu digo: era o que lhe faltava. Ela adormeceu nos meus braços. A mãezinha foi trabalhar no jardim para estar tomando conta da filhinha. Quando ela completou 8 anos, vítima de asma brônquica, problemas cardiológicos do veneno que havia tomado, ela começou a definhar. E na noite da sua desencarnação, ela me olhou demoradamente e me disse: eu vou voltar outra vez, mas vou voltar sadia, vou voltar sem isso, não é, Didi? Então eu vi minha mãe chegar, de estender os braços, e naquela agonia da dispneia, arrancada do corpo, que repousou para que ela pudesse voltar à casa de Deus em plenitude. E hoje, saudável, prepara-se para recomeçar na terra, dentro de outro clima. Eis a reencarnação. Qual é o seu sentido? E a pluralidade dos mundos habitados.